Vamos então aqui continuar. Eu peço desculpas porque o nosso estudo passado terminou abruptamente. Nós paramos no nosso estudo passado na pergunta, né, número 50 do, do item 284, né? Nós estamos no item 284, evocação das pessoas vivas, e nós paramos no item 50. No 51, vamos ver aqui. Pode-se evocar um espírito cujo corpo está ainda no seio materno? Eles respondem não. Sabeis bem, nesse momento, o espírito está em completa perturbação. Ele está no processo de esquecimento, né? Ele está em completa perturbação ali, se preparando para o novo reencarne. E o Kardec coloca uma nota aqui. A encarnação não tem definitivamente lugar senão no momento em que a criança respira, né, no momento do nascimento. Mas desde a concepção, e aí nós vamos ver no livro Missionários da Luz, né, do Chico, psicografado pelo Chico através do espírito do André Luiz, no capítulo 12 e no capítulo 13, principalmente, o 13 é a reencarnação de Sigismundo, a gente vai ver ali que na hora da concepção, exatamente no mesmo instante da concepção, né, o espírito do Sigismundo é entregue ali nos braços da mãe. A ligação é feita do espírito ao óvulo no exato momento que o espermatozoide entra no óvulo. A gente vê isso no livro Missionários da Luz, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Então a encarnação não tem definitivamente lugar, senão no momento em que a criança respira. Mas desde a concepção, o espírito designado para animar, né, para animar aquele corpo que está sendo formado, está tomado de uma perturbação que aumenta a aproximação do nascimento. Perdão. E lhe tira a consciência dele mesmo e, por consequência, a faculdade de responder. E aqui o Kardec pede para a gente ver no livro dos Espíritos o retorno à vida corporal e união da alma e do corpo na questão 344 do livro dos Espíritos. Nós temos aqui no canal também, é só ir lá na playlist para rever. Um espírito enganador poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse, ou seja, um zombenteiro, um mentiroso, poderia tomar o lugar de uma pessoa viva que foi evocada? Ele responde, isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente, quer dizer, acontece muito mais, né, do que a gente possa imaginar. Então isso não é de se duvidar e ocorre muito frequentemente. Sobretudo quando a intenção do evocador não é pura. Aí, né, principalmente a moral, a intenção, né, o desenvolvimento do evocador, afins atraem afins, então se a dele não é séria, não é uma colocação ali com fins úteis, ele vai atrair por sintonia espíritos zombeteiros. De resto, a evocação de pessoas vivas não tem interesse senão como estudo psicológico. Convém se abster dela, quer dizer, convém não se fazer evocações de pessoas vivas. Convém se abster dela toda vez que não possa ter um resultado instrutivo, ou seja, só deve ser feita no sentido educativo, no sentido instrutivo, que é o caso do Kardec. O Kardec, nós temos que entender que aqui, além dele estar ali com a supervisão do Espírito São Luís, ele está a serviço do Mestre Jesus. Ele está com o Espírito de verdade, né, que vem trazer os ensinamentos do Cristo, nós vemos isso na Gênesis ou na Obras Póstumas, acho que é Obras Póstumas, que o Espírito de Verdade se comprometeu uma vez por mês, no mesmo dia, no mesmo horário, uma vez por mês, por 15 minutos, responder as perguntas
do Allan Kardec. Então, nós estamos vendo ali um trabalho, um espírito de escola sendo assessorado pelos maiores espíritos além do mestre. Então, é completamente diferente o trabalho que o Kardec fazia. Então, as pessoas não podem se colocar, mais o Kardec fazia. Tudo bem, mas ele estava assim, com o espírito de verdade, ele estava assessorado por São Luís, ele estava com os espíritos mais elevados ali trabalhando, ele estava numa missão da terceira revelação. Né? Não tem nada a ver com o tipo de trabalho que nós, espíritos da terceira ordem, que é o que nós somos, fazemos. E uma nota aqui do Kardec. Se a evocação do espírito errante, vamos lembrar de novo, né, erraticidade, são os espíritos que precisam ainda reencarnar na Terra. Então, se a evocação de espíritos errantes não dá resultado sempre, quer dizer, se quando evoca um espírito desencarnado já não dá resultado sempre, para nos servirmos de sua expressão, isso é bem mais frequente para aqueles que estão encarnados. É muito mais frequente vir um espírito zombeteiro quando se evoca um espírito que ainda está encarnado. É então, sobretudo, que os espíritos enganadores tomam seu lugar. A evocação de uma pessoa viva tem inconvenientes? Eles respondem, não, está sempre em perigo. Não está sempre em perigo. Quer dizer, tem algum inconveniente? Não é uma coisa que seja sempre perigosa, é isso que eles estão colocando. Isso depende da posição da pessoa, porque se ela estiver doente, lhe poderá aumentar os sofrimentos. Quer dizer, a pessoa que foi evocada, que está encarnada, está doente, ela vai ter as suas sensações e o seu mal-estar agravado. Em que caso a evocação de uma pessoa viva pode ter mais inconvenientes? Eles respondem, deve-se abster de evocar as crianças de muita baixa idade. As crianças pequenas não devem ser evocadas, é isso que eles estão colocando. E as pessoas gravemente enfermas, como os espíritos tinham colocado na resposta anterior, porque aumenta os seus sofrimentos. Os velhos enfraquecidos, porque também estão enfermos, né? Numa palavra, pode ter inconvenientes todas as vezes em que o corpo esteja muito fraco. Vem outra nota do Kardec aqui. A brusca suspensão das faculdades intelectuais durante o estado de vigília poderia também oferecer perigo se a pessoa se encontrasse nesse momento tendo necessidade de toda a sua presença de espírito. Porque a hora que a pessoa é evocada, ela recebendo aquele chamado, ela vai sentir a necessidade de adormecer para poder responder. E se ela estiver numa situação ou no trabalho, ou de alguma forma, numa posição em que ela não possa adormecer, pode lhe causar uma série de problemas. Durante a evocação de uma pessoa viva, seu corpo experimenta fadiga, em consequência do trabalho ao qual se entrega o espírito embora ausente? Eles respondem, uma pessoa nesse estado e que pretendia que seu corpo se fatigasse, respondeu essa pergunta. Então, ele está colocando aqui a resposta de um encarnado que foi evocado, atendeu a evocação, respondeu, e ele mesmo, o espírito do encarnado, através daquele médium que tem a capacidade de trabalhar com a evocação, vamos lembrar que isso é raro, ele explica. Vamos lá. Aí ele abre aspas. Meu espírito é como um balão cativo, preso a um poste. Meu corpo é o poste que se abala pelas sacudidelas do balão. Ou seja, o corpo sente aquilo pelo qual o espírito está ali passando, está respondendo, as sensações e os sentimentos que o espírito tem. Uma vez que a evocação de pessoas vivas pode ter inconvenientes, quando é feita sem precaução, o perigo não existe quando se evoca um espírito que não se sabe se está encarnado ou não, né? E que poderia não se encontrar em condições favoráveis. Eles respondem não. As circunstâncias não são as mesmas. Então, o que ele está perguntando aqui? Se é perigoso, se é ruim para uma pessoa encarnada ser evocada, quando a gente evoca alguém que a gente pensa que está desencarnado, e que aquela pessoa pode estar encarnada, vai se criar um problema para ela,
E aí eles respondem não, porque as circunstâncias não são as mesmas. Ele não virá se não estiver em posição de fazê-lo. E, aliás, já não vos disse para perguntar antes de fazer uma evocação se ela é possível? Ou seja, consulta o mentor antes de fazer uma evocação, porque ele vai dizer se aquele espírito pode atender ou não. E a gente não pode esquecer que o mentor ali das reuniões da Sociedade Espírita Parisiense era São Luís, né? O governador, né? O anjo protetor da França, como Ismael é o anjo protetor, o governador do Brasil. Quando experimentamos nos momentos mais inoportunos uma irresistível vontade de dormir, isso proviria do fato de sermos evocados em alguma parte? Eles respondem, isso pode acontecer, pode ser, mas, né, aí eles colocam, isso pode, sem dúvida, ocorre, mas, com mais frequência, é um efeito puramente físico. É cansaço, o corpo está ali pedindo o adormecimento pelo cansaço, né, para poder repor as energias. Então, mas com mais frequência é um feito puramente físico, seja porque o corpo tem a necessidade de repouso, seja porque o espírito tem a necessidade de sua liberdade, né, de se libertar das amarras, da prisão que é o corpo. Uma outra nota do Kardec. Uma dama de nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto, que dormia no mesmo quarto. A identidade, a gente vê aqui que o Kardec relata sobre várias experiências, não só as experiências que ele mesmo fazia, mas as experiências que ele ia buscando e apegando os relatos com as pessoas que participavam ali da sociedade espírita. Então a gente vê aqui uma médium que vai evocar o espírito do neto, quer dizer, uma coisa que não deveria ser feito, porque é uma criança, que está dormindo ali no mesmo quarto que ela, então ela está evocando o espírito, conversando com esse espírito e a criança está dormindo ali. Então, uma dama do nosso conhecimento, médium, teve um dia a ideia de evocar o espírito do seu neto que dormia no mesmo quarto. A identidade foi constatada pela linguagem, as expressões familiares da criança e pelo relato, muito exato de várias coisas que aconteceram no colégio. Mas uma circunstância veio confirmá-la, confirmar que era mesmo o espírito da criança. De repente, a mão do médium se detém, no meio de uma frase, sem que lhe seja possível nada mais obter. Nesse momento, a criança semidesperta fez vários movimentos em seu leito. Alguns instantes depois, estando dormindo, a mão caminha de novo, continuando a conversa interrompida. Então, a avó estava ali recebendo o espírito do neto, falando, de repente ela para, a criança fica meio que acordada ali, né, meio que desperta, aí a criança volta a dormir, e aí ela volta a falar, ela volta a se comunicar ali através da avó. A evocação de pessoas vivas feita em boas condições prova da maneira menos contestável a ação distinta do espírito e do corpo e, por consequência, a existência de um princípio inteligente independente da matéria. E aqui ele pede para ver a Revista Espírita de 1860, com vários exemplos notáveis de evocações de pessoas vivas. Nós vamos ver esses relatos todos na Revista Espírita de 1860. E aqui nós vamos para o item 285, telegrafia humana, né? É o item 58. Duas pessoas, evocando-se mutuamente, poderiam transmitir-se seus pensamentos e se corresponderem? Olha que pergunta interessante que o Kardec está fazendo. É uma pessoa, quantas vezes a gente fala sobre isso, né? É transmissão de pensamento. É uma evocação. Então, eu penso no meu filho, ele está pensando em mim, ou por causa da minha evocação ele pensa em mim, ele escreve, ou ele me liga, ou eu recebo uma mensagem dele, ele recebe uma mensagem de mim. Isso é uma comunicação ainda muito imperfeita, muito primária de telepatia, mas os espíritos estão colocando aqui
né, na última parte do capítulo 25, isso é uma coisa que vai ser comum no futuro. E nós vemos que o Chico também coloca isso num pinga-fogo. Quer dizer, ele retransmite porque os espíritos já estão colocando aqui na metade do século XIX, né? O que o Emmanuel está só retransmitindo já um conhecimento que já temos há muito tempo, né? Aqui no Livro dos Médiuns. Então eles respondem aqui: sim, essa telegrafia, porque o telégrafo era a coisa mais moderna que existia na época do Kardec. Sim, essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência, né? Quando nós estivermos com a mente mais limpa, uma evolução moral maior, nós estivermos mais evoluídos, nós não precisaremos mais de celular para nos comunicarmos com os nossos entes queridos encarnados nem desencarnados. Precisaremos de médiuns. Então vou repetir a pergunta. Duas pessoas evocando-se mutuamente poderiam transmitir seus pensamentos e se corresponderem? Sim. E essa telegrafia humana será um dia o meio universal de correspondência. Na mesma pergunta, o Kardec continua: por que não seria praticada desde o presente? Eles respondem: ela é praticável para certas pessoas, mas não para todo mundo. É preciso que os homens se depurem para que seu espírito se liberte da matéria. E é ainda uma razão para se fazer a evocação em nome de Deus. E até lá estará circunscrita as almas de elite, as almas evoluídas, né? Almas de escola e desmaterializadas. Então, quanto mais evoluído é um espírito, mais desmaterializado ele é, menos ligado à matéria, menos apego ele tem a todas as coisas. O que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra. Então, eles colocam até lá, quando nós estivermos mais evoluídos, estará circunscrita essa comunicação, né, essa telepatia, às almas de elite desmaterializadas. O que se encontra raramente no estado atual dos habitantes da Terra. Né, o desapego, né, a espíritos elevados. É raro, infelizmente, ainda na Terra. E agora nós vamos para o capítulo 26, perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Nós vamos aqui no item 286, observações preliminares. Deve-se ligar a maior importância ao modo de se colocar as perguntas e mais ainda a natureza das perguntas. Ou seja, o modo que se pergunta é muito importante, mas a natureza, a intenção, o pensamento, qual é a intenção da pergunta que está sendo feita. Porque quanto mais útil for a pergunta, quanto mais útil for a resposta para a grande maioria das pessoas, como é o caso aqui do trabalho do Kardec, mais espíritos elevados estarão ali para dar as respostas e estarão sintonizados com o trabalho que está sendo feito. Então, por isso que ele coloca aqui, deve-se ligar a maior importância, deve-se dar a maior importância, né, ter-se o maior cuidado ao modo de se colocar as perguntas e mais ainda a natureza dessas perguntas. Duas coisas devem ser consideradas as que se dirigem aos espíritos, 2 pontos, a forma e o fundo. Quer dizer, o tipo, a forma, o tipo da pergunta e o fundo, o mote, o motivo, a intenção a que se quer chegar. Sobre o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão. E aqui, evitando-se as perguntas complexas, né? E aqui vamos lembrar um caso que o Divaldo conta, que ele era muito novo ainda, né? Ele estava começando ali a escrever, estava começando ali a conversar principalmente com o Dr. Bezerra de Menezes, e ele estava indo dar passes no pai de um amigo, e ele pergunta para o Dr. Bezerra, como é que vai estar o fulano amanhã, ele vai estar bem? E o Dr. Bezerra falou, ele vai estar ótimo, vai estar muito bem amanhã. E aí ele fala para a família, olha, o Dr. Bezerra falou que ele vai estar muito bem, amanhã ele vai estar ótimo. Então ele vai estar curado.
E quando ele chega no dia seguinte na casa, tá uma multidão lá na casa, o amigo dele bravo, chorando, porque o pai tinha desencarnado durante a noite. E aí o Divaldo fala, mas doutor Bezerra, o senhor me disse que ele ia estar ótimo. O doutor Bezerra falou, melhor que isso, impossível. Ele não tem mais dor, ele não tem mais sofrimento, ele se desvencilhou do peso da carne, ele está ótimo. Então, a questão não foi a resposta, a questão foi a pergunta mal dirigida, a interpretação que o Divaldo deu, e aí o Divaldo passou para a família a interpretação dele, Divaldo. Então, se ele tivesse perguntado, amanhã o fulano vai estar melhor, vai estar curado, né, vai estar se sentindo melhor, muito provavelmente o doutor Bezerra não vai dizer que ele vai desencarnar, mas o doutor Bezerra colocaria para ele está num processo de desligamento para realmente poder ficar bem quando desencarnar. Então, conforme veio a pergunta, veio a resposta, né? E o Divaldo não entendeu a resposta e criou uma confusão. O doutor Bezerra não mentiu, nem tinha nada a ver com aquela confusão. A questão foi a forma da pergunta e o entendimento, a decodificação da resposta feita pela mente do Divaldo, que deturpou as coisas. Então, voltando aqui. Sob o aspecto da forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando-se as perguntas complexas. Mas há um outro ponto não menos importante, que é a ordem que deve presidir a sua disposição, ou seja, a construção de um raciocínio. As perguntas não podem ser jogadas aleatoriamente, sem sentido, uma pergunta de uma coisa, uma pergunta de outra. Nós vamos ver que o Kardec monta todo um raciocínio. Então, ele vai fazendo uma pergunta, com a resposta, ele coloca uma outra pergunta, com aquela resposta ele vai seguindo, aí ele monta um raciocínio, quer dizer, lá no raciocínio dele, o que ele realmente queria perguntar, ele vai colocar lá na frente, porque primeiro ele vai montando toda a estrutura para que aquela resposta, ou para que aquela pergunta tenha uma boa consistência. E é o que ele está colocando aqui. É a ordem que se deve presidir à sua disposição, ou seja, uma linha de raciocínio com lógica, sequência e com utilidade, né? Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente uma das outras, né? Terem continuidade. Os espíritos as respondem muito mais fácil. Eles vão ter mais facilidade de entender o raciocínio, porque eles estão captando ali o pensamento, e responderem com mais facilidade para poder explicar bem aquilo que está sendo questionado. Então, os espíritos as respondem muito mais fácil e claramente do que quando são postas ao acaso, passando sem transição de um assunto para outro. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, até porque o pensamento é a evocação. Então, quando se prepara antes as perguntas, os espíritos que estão ali já estão recebendo essas perguntas. Então, a gente vai ver, principalmente na Revista Espírita, quando Kardec está ali com as perguntas e as respostas já vão vindo, mesmo antes dele escrever a pergunta, porque o pensamento já foi, né? E o espírito recebeu o pensamento e já começou a responder. Vamos lembrar que na época do Kardec as perguntas eram feitas por escrito, as respostas feitas por escrito também. Era só psicografia com que o Kardec trabalhava. Por essa razão, é sempre muito útil prepará-las antes, salvo para intercalar no decorrer da sessão, as que são provocadas pelas circunstâncias. Além da redação, que deverá ser a melhor, né, a melhor possível, feita com toda a reflexão, esse trabalho preparatório é já, como dissemos, uma espécie de evocação antecipada, né, por causa do pensamento, a qual o espírito pode ter assistido e estar disposto a responder. Notar-se-á que, com muita frequência, o espírito responde por antecipação a certas perguntas, o que prova que as conhecia previamente, porque ele já captou o pensamento. O fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa. Por que a natureza? Por causa da tendência.
do motivo pelo qual a pessoa está fazendo aquela pergunta. Os espíritos estão captando, antes de qualquer coisa, o sentimento, né, que está ali, porque primeiro a pessoa sente, depois ela pensa e aí ela vai, né, montar o seu raciocínio. Então o espírito já captou muito antes qual é a tendência, qual é o motivo daquela pergunta e daquela colocação. Então por isso o fundo da pergunta requer uma atenção ainda mais séria, porque frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta justa ou falsa, ou seja, que vai fazer com que seja um espírito sério que esteja ali participando daquele trabalho, ou um espírito zombeteiro que vai vir ali com uma resposta falsa, com uma brincadeira, né, dando um susto, metendo medo, falando coisa para depois rir a beça das preocupações e das bobagens que as pessoas acreditam. Há aquelas perguntas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que não são desconhecidos. É, pois, inútil insistir, mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de pôr sua perspicácia à prova. Ou seja, algo que a pessoa sabe, mas que ela pergunta para o espírito para ver se o espírito realmente sabe, se o espírito estava presente, se o espírito realmente conhece. Isso é pôr à prova, e os espíritos sérios não têm tempo para isso. Eles têm agenda lotada, então eles não vão se dar, eles vão se afastar, eles não vão se dar a se permitir esse tipo de coisa. Os espíritos zombeteiros, eles, quanto mais perguntas bobas e levianas, mais contentes eles ficam em criar histórias fantasiosas. Quando uma coisa existe, disse eles, devem conhecê-la. Ora, é precisamente porque a coisa vos é conhecida ou porque tendes os meios de verificá-la, vós mesmos, que não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os magoa e nada obtém de satisfatório. E nós vamos ver aqui várias respostas quando eles dizem, mas nós já o dissemos. Vide a questão tal, né? Nós já respondemos, então nós vamos ver que eles não têm paciência para ficar ali repetindo coisas que eles já colocaram e que sabem que o interlocutor, o evocador, que ali no caso o evocador era o Kardec, já sabia, já tinha a resposta. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós, ou seja, do espírito não querer, a pessoa não querer responder uma coisa que ela sabe que o outro sabe, a pessoa pergunta, ela dá de costas, ela não vai responder. Ela já sabe que o outro tem a resposta. Não precisa ser desencarnado para ficar chateado com isso, muito pelo contrário. Né? Então, por isso que ele diz. Disso não temos exemplos todos os dias entre nós. Os homens superiores, que têm consciência do seu valor, alegrariam-se em responder a todas as tolas perguntas que tendessem a submetê-los a um exame como se fossem escolares. Quer dizer, alguém com um PhD, digamos assim, em física, vai se dignar a responder a pergunta de uma criança que não sabe ainda, não consegue entender o que é a gravidade, o que é a lei de ação e reação? Óbvio que não. Para uma criança vai vir um espírito que possa transmitir um conhecimento mais simples. Não precisa de um PhD em física para isso. É isso que eles estão colocando aqui. Então, um espírito superior não vai se predispor a responder perguntas ou ser questionado como se fosse um aluno, um escolar, né, na escola primária. O desejo de fazer um adepto a tal ou tal pessoa não é para os espíritos motivo para satisfazer uma vã curiosidade. Eles não estão querendo fazer adeptos de forma nenhuma. Nós vamos lembrar que, inclusive, a doutrina não está atrás de proselitismo, não está atrás de adeptos. Sabem que a convicção chegará cedo ou tarde, e os meios que empregam para provocá-la não são sempre os que pensamos. Então eles sabem que a verdade chegará, a pessoa vai entender, vai compreender, e nem sempre eles vão usar os métodos ou a forma que nós pensamos, que nós achamos que deveria ser colocado. Imaginai um homem grave,
sério, né? Ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente importunado por perguntas pueris de uma criança. E tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as bagatelas, né, das bobagens que se lhes debita, que se lhes pergunta, né, que se dirige a eles. Não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos esclarecimentos úteis e, sobretudo, conselhos muito bons, mas respondem mais ou menos bem segundo os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que mereçamos de sua parte e a afeição que nos dedicam. E, enfim, segundo o objetivo proposto e a utilidade que vem na coisa. Porque os espíritos sérios, os espíritos elevados, eles se predispõem a ajudar a trabalhar em assuntos que sejam úteis à maioria. Por curiosidade ou para atender o ego ou a vaidade de alguém, eles têm mais o que fazer. Mas, se todo o vosso pensamento limita-se a julgá-los mais aptos que outros para nos esclarecer utilmente sobre as coisas desse mundo, não podem ter por nós uma profunda simpatia. Se eles estão, as pessoas que estão ali querem satisfazer a curiosidade, ou querem adivinhações, ou querem respostas do que vai acontecer, o futuro está sendo construído hoje. Existem probabilidades, existem roteiros montados no plano espiritual, mas o livre-arbítrio faz com que você não saiba se a pessoa vai cumprir ou não o roteiro que ela se propôs a fazer. Então, o futuro está sim sendo construído no presente. Então, um espírito pode até ter uma colocação de probabilidades que se apresentam, mas ele não tem como saber o futuro, porque ainda está sendo construído. Então, por isso que ele diz aqui, né, quando você acha que eles são capazes, né, de falar do futuro ou de outras coisas, eles vão ficar chateados e não vão ter por nós simpatia. É o que eles estão colocando. Desde então, não fazem senão aparições muito curtas e frequentemente, segundo o grau de sua imperfeição, testemunham seu mau humor por terem sido incomodados inutilmente. E aí nós vamos ver o Kardec colocando, né, nos relatos que ele faz, principalmente na revista espírita, o espírito está respondendo ali bravo que quebra o lápis, né, que joga a cesta. Né? Vamos lembrar que eles trabalhavam, né, com aquelas cestas, com aqueles lápis que eram presos nas cestas para irem escrevendo, que foi o começo de tudo. Algumas pessoas pensam que é preferível se abster de colocar perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos sem provocá-los. Aí um erro. Perdão. As pessoas que acham, não, se o espírito tiver alguma coisa para colocar, ele vai falar. Isso em caso de estudo, gente. Quando a gente fala que é o que a maioria dos trabalhos são realizados nos centros hoje, de desobsessão, de trabalhos de ajuda aos espíritos menos favorecidos, nós estamos ali para socorrer, uma enfermaria. Nos trabalhos de estudos, é muito importante, como é o caso que o Kardec fazia aqui, de se realizar as perguntas e se elaborar. A gente vai ver que as perguntas do Kardec são de uma profundidade. Às vezes a gente para analisar, o que é mais inteligente, a pergunta ou a resposta? Na maioria das vezes as perguntas são muito mais profundas, muito mais inteligentes, né, dentro de um raciocínio lógico que o Kardec monta, que chega a ser impressionante. Então, quando eles dizem aqui que é um erro quando as pessoas acham que não devem perguntar. Os espíritos dão sem contradita instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar. Mas há explicações que se esperaria frequentemente tempo muito longo se não fossem solicitadas. Então, os espíritos vão trazer coisas importantes, vão dar explicações importantes? Sim. Mas se as perguntas não forem feitas, e principalmente as perguntas inteligentes, se levaria muito tempo para obter essas explicações, essas respostas. Nós temos respostas para perguntas fantásticas, respostas impressionantes no livro dos Espíritos, aqui no livro dos Médiuns. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos na Gênese, né?
Nós temos no Céu e Inferno, as 5 obras do Kardec são respostas a perguntas muito inteligentes e que nos esclarecem profundamente. Tanto é que a gente tem que estudar e reestudar por muito tempo. Quem lê o livro Voltei, do irmão Jacó, nós vamos ver que ele desencarnado, um espírito elevado, que quando desencarnou pôde preparar o próprio desencarne, estava com Bezerra de Menezes ali do lado dele. Ele, quando está no plano espiritual, o Bezerra entrega para ele um presente, dá embrulhado para presente, dizendo que aquilo era o que ele tinha que estudar dali para frente. Ele abre ali a foito e quando ele vê são as 5 obras do Kardec. E ele tinha sido presidente da Federação Espírita, né, o Frederic Finger, e ele usa o pseudônimo de Jacó, que foi de uma encarnação passada. E ele falou, mas eu fiquei 40 anos presidindo uma casa espírita, estudando e lendo a obra do Kardec, dando palestras, dando aulas sobre a obra do Kardec. Aí o Bezerra falou, agora você vai estudar sobre um outro ângulo, sobre uma outra visão. Então, nós vamos estudar, não só aqui como encarnados, mas principalmente desencarnados, nós vamos estudar a obra do Kardec, vamos estudar o Evangelho, porque temos muito, mas muito ainda para aprender e para descobrir do que tá, do espírito da letra, do que está nas entrelinhas que a gente ainda não viu. E nós estamos estudando agora, daqui a um tempo a gente pegar para ler, para estudar de novo, nós vamos ver coisas que não estamos vendo agora. Por isso que é importante, de tempos em tempos, a gente fazer uma releitura, a gente reestudar livros que nós já estudamos. Os livros que eu coloquei aqui no canal há 5, 6 anos atrás, eu basicamente teria que refazer hoje, porque o conhecimento que eu tenho hoje me dá uma leitura e me dá esclarecimentos das entrelinhas que eu não tinha há 5 anos atrás. Então hoje às vezes eu pego coisas que eu coloquei no livro no canal e falo, nossa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha percebido aquilo. Por quê? Porque eu fui fazer outras releituras e fui vendo mais coisas que eu não tinha visto antes, quando fiz aquelas gravações. Isso acontece com todos nós. Quando a gente pega um livro para reestudar, em algumas coisas parece que a gente não tinha visto antes, que aquilo, a gente fala, meu Deus, mas isso aqui não estava antes. Estava, a gente que passou despercebido. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz, os espíritos dão sem contradito instruções espontâneas de alta importância e que seria errado negligenciar, mas há explicações que se esperaria frequentemente um tempo muito longo se não fossem solicitadas, né? Se as perguntas não fossem feitas. Sem as perguntas que propusemos, né, que o Kardec sempre fala na terceira pessoa, porque é uma forma deselegante, deseducada, usar o eu, né? Então, quem é mais velha, como eu, vai lembrar da professora primária que dizia que o burrinho vem na frente, a gente tem que colocar ele e eu, né? Eu nunca posso colocar a primeira pessoa na frente, então é uma falta de educação, todos aqueles que se referem a si mesmos vão sempre se referir na primeira pessoa do plural, porque é a forma mais principalmente no caso do Kardec, é até mais honesta, porque ele não escreve sozinho. Ele não faz nada sozinho. Né? Ninguém faz nada sozinho. Mas no caso dele, ali, ele está mais do que bem assessorado. Né? Então, o Kardec coloca, sem as perguntas que nós propusemos, né? Ele ali, junto com a equipe que trabalha com ele, propuseram em O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, estariam ainda por fazer. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas fantásticas. Na realidade são 1018, né? Porque pula um. Mas são fantásticas. Então, nós temos aqui no canal, releiam, releiam, porque é muito importante o aprendizado que elas nos trazem. Ele coloca, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns estariam ainda por fazer, ou pelo menos seriam bem menos completos. E uma multidão de problemas de grande importância estaria ainda por resolver. As perguntas longe... Os passarinhos, gente. De novo, os passarinhos aqui cantando. As perguntas, longe de terem o menor inconveniente, são de muito grande utilidade do ponto de vista da instrução, quando se sabe contê-las nos limites desejados. É quando se sabe organizar o raciocínio para realizar as perguntas.
elas têm uma outra vantagem, que é a de ajudarem a desmascarar os espíritos enganadores, e que, sendo mais fúteis do que sábios, né, os espíritos enganadores são mais fúteis do que sábios, suportam raramente em seu proveito a prova de perguntas de uma lógica cerrada, pela qual são empurrados aos seus últimos redutos. Ou seja, os espíritos enganadores, os pseudo-sábios, não aguentam as perguntas inteligentes, nem aguentam aqueles que estão ali verdadeiramente com o intuito de aprender, de ter um trabalho sério. Né? Eles se afastam porque serão desmascarados. Como os espíritos verdadeiramente superiores não têm nada a temer de um semelhante controle, são os primeiros a provocarem explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, né, os pseudo-sábios, os zombeteiros ou os enganadores, ao contrário, temem ter pela frente um forte adversário e têm grande cuidado em evitá-los. Por isso, recomendam em geral aos médiuns que querem dominar, né, aos médiuns que estão fascinando, aos médiuns que estão dominando. Então, eles vão recomendar de uma forma geral aos médiuns que querem dominar e aos quais querem fazer aceitar as suas utopias, né, as suas fantasias, de se absterem de toda controvérsia a respeito dos seus ensinos. Ou seja, vão colocar para esses médiuns que estão fascinados, que estão sendo enganados no quentinho, né? Que esses médiuns são bons, que são inteligentes, são médiuns de cura, que eles são os mentores deles. Então, a primeira coisa, são os mentores deles, vão dizer que é médium de cura. Para a vaidade, as pessoas se colocarem lá em cima e vão se afastar aquele médium das pessoas que podem esclarecê-los. Vão afastar daqueles que estão falando, olha, criatura, acorda, não é teu mentor, o que ele está colocando está errado, você está sendo obsediado, você precisa de tratamento. Aí as pessoas imaginam, está com inveja da minha mediunidade. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a primeira coisa que eles vão fazer é afastar do estudo, afastar das pessoas sérias, afastar do centro espírita. Vão dizer que eles não precisam estudar, porque eles já estudaram tudo, já sabem tudo. Então, quando uma pessoa coloca que não precisa estudar, o que ela sabe tudo, já coloca ali as barbas de molho, porque com certeza, se ela não está na fascinação, ela já está numa obsessão maior. Porque só os espíritos que estão fascinados ou já obsediados acham que já sabem tudo e não precisam aprender mais nada. Então vamos lembrar Sócrates, que na sua imensa sabedoria tinha a consciência de que não sabia nada. Porque cada coisa que ele aprendia mostrava para ele que é uma coisa que ele não sabia. Por isso que ele dizia, só sei que nada sei. E essa é uma grande verdade que os espíritos sábios reconhecem o tempo todo. Quanto mais estudo, mais tem a aprender, mais tem a estudar. Se compreendeu bem o que dissemos até o presente momento nesta obra, já se pode fazer uma ideia do círculo no qual convém conter as perguntas que se podem dirigir aos espíritos. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram, né, os espíritos nos deram ao Kardec e aos trabalhadores com ele, sobre os principais assuntos. Perdão. Todavia, para maior certeza, mais adiante, seguem as respostas que nos deram, os espíritos deram, sobre os principais assuntos sobre os quais as pessoas pouco experimentadas estão geralmente dispostas a interrogá-lo. E aí, no nosso próximo estudo, nós vamos entrar no item 288, perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Até lá!